diretamente à Divisão de Informação e de Comunicação, à Direção Regional do Algarve, que está a dar hoje apoio técnico a esta edição, a este webinar. E, portanto, desfrutem, aprendam o mais possível e desafiem-nos também a ir mais longe. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigada. E para nos apresentar a medida de formação, temos connosco Francisco Silva, coordenador do programa Clube Top do IPDJ. Francisco, a palavra é sua. Muito obrigado, Filipe. Antes de mais, desejar boa tarde a todos e a todas. E sim, como foi dito, o propósito deste webinar é, no fundo, darmos a conhecer aquilo que é esta medida de formação, como é que está organizada e, no fundo, as expectativas que nós temos em relação a esta medida. Como foi dito também, esta é uma das 6 medidas do programa Clube Top, que pretende ser um programa bem abrangente, mas esta sim, como foi dito, é uma das emblemáticas, sendo que as outras 5 também o são. Mas hoje vamos falar sobre esta medida de formação e eu vou-me socorrer para vos apresentar esta medida daquilo que é uma ferramenta essencial a este programa, que é o próprio portal Clube Top. Eu vou partilhar a minha tela. Na expectativa de que já todos estejam a ver, ainda não, dada a indicação aqui. E espero, ok. E este é o portal do programa, no fundo a ferramenta onde tudo vai acontecer, onde nós, e através dela, vamos prestar todas as informações relativamente a este programa, que descrevemos o próprio programa, mas também é uma aplicação muito prática, onde nós vamos utilizá-la para fazer as candidaturas às diferentes medidas do programa, mas também a gestão dessas candidaturas e, como disse anteriormente, o acesso a toda a informação e a tudo aquilo que vai acontecendo à volta deste programa. É uma ferramenta de contacto com os nossos destinatários, que são os dirigentes desportivos e são as pessoas que nos clubes desportivos têm atribuições, digamos, de gestão ou até de administração. É para esses que este programa está orientado, com a crença, diria, de que ao investirmos nestes recursos humanos, ao investirmos nestas organizações, estamos a investir na melhoria da performance destas organizações, na melhoria do desempenho destas organizações e, naturalmente, do desporto nacional. Porque e estamos a falar de clubes, a base, vamos lá, de todo este sistema, que são fundamentais a tudo aquilo que gira à volta do desporto. E então eu vou-me recorrer, e vou-me seguir daquilo que é e do portal, para vos dar, no fundo, guiar-vos nesta primeira fase sobre aquilo que são o programa, que fala, e como digo, fala das 6 medidas que o compõem, a formação, o apoio, sendo que o apoio corresponde a um centro de recursos disponível para os dirigentes e todos os colaboradores, a medida mérito, que corresponde também ao reconhecimento daquilo que é o trabalho que está a ser desenvolvido pelos clubes, tem a ver com um prémio de boas práticas, a qualidade, que pretende ser um sistema de certificação daquilo que é a qualidade do desempenho destas organizações no âmbito da gestão, o talento, que será uma bolsa de emprego, onde nós vamos encontrar aquilo que é a oferta e a procura de emprego no âmbito do desporto e servindo, obviamente, aquilo que serão as necessidades dos clubes, e a parceria, que corresponde a uma medida de apoio, quer institucional, quer financeiro, a eventos de formação, mas também à produção de edições. Pronto, grosso modo, e depois, se quiserem explorar um pouco cada uma delas, podem-no fazer. Neste momento nós vamos iniciar e dar a conhecer aquilo que é a medida de formação. Esta será a primeira a ser implementada. E para isso vamos então entrar dentro da medida de formação e dar-vos a conhecer aquilo que é o catálogo de formação que está disponível e um pouco a lógica de funcionamento desta medida.
Como também já foi dito, nós temos um catálogo e pretendemos ter um catálogo de formação que responda àquilo que são as necessidades que existem em termos de formação nas diferentes áreas da gestão, e para tal concebemos um catálogo assente em 7 temas que nós acreditamos sejam perfeitamente abrangentes e que toquem todas as áreas da gestão de um clube desportivo, e dar-vos nota, assim, também de passagem, destes 7 temas. Nós temos a ação muito virada para a questão da gestão das instalações e das atividades do clube. Depois, uma área muito importante e cada vez mais importante, que é a área da comunicação, em que nós vamos desenvolver e pretendemos, através de formações muito temáticas, desenvolver competências neste âmbito, não é? No sentido de dar aos dirigentes ferramentas para cativar e envolver a comunidade no seu clube. A equipa, que tem muito a ver com os aspectos da gestão de recursos humanos e a forma como nós podemos recrutar estes elementos que são fundamentais para aquilo que é a vida dos clubes, não é? Que são os seus dirigentes, são os seus colaboradores, e no fundo como é que criar aqui um conjunto de temáticas relacionadas com esta matéria que facilitem, no fundo, esse recrutamento e a gestão desse talento que tão importante é. Mas também na área da estratégia, do planeamento, ajudar e dar também ferramentas e dar e desenvolver um conjunto de temáticas, de competências nestas áreas da estratégia. Parte financeira, como é que nós e os clubes, como é que podem angariar e gerir aquilo que são os seus recursos financeiros, o dinheiro, é uma parte também muito importante, e a questão dos normativos, daquilo que é a ver com a lei, com aquilo que tem a ver com o cumprimento da lei, o conhecimento e o cumprimento da lei. E, por fim, uma área de públicos que pretende ajudar, no fundo, a conhecermos quais é que são os nossos públicos-alvos, os públicos-alvos dos clubes, e como é que nós podemos fazer em função daquilo que são as suas necessidades, aquilo que são as suas expectativas, e assim conseguir atraí-los também para dentro destas organizações. Nós sabemos que os clubes são as pessoas que o compõem, e quanto mais conseguirmos trazer para dentro do clube, quantas mais pessoas conseguirmos envolver à volta destes projetos, mais rico é esse clube, mais sustentável será, com certeza. Estes são, no fundo, é este catálogo que está dividido dentro deste conjunto de 7 temas, e depois, lá está, dentro de cada um dos temas, nós temos uma diversidade de módulos de formação. Dar-vos conta, e entrando aqui na área, neste tema das finanças, onde nós explicamos, temos então os tais módulos de formação. E em relação ao catálogo de formação, e depois já vamos falar um pouco sobre a forma como estes módulos estão organizados, mas em relação ao catálogo de formação, importa dizer o seguinte: nós queremos e achamos que só faz sentido fazê-lo deste modo, que este catálogo de formação responda àquilo que são efetivamente as necessidades reais das pessoas que estão à frente destes clubes, dos tais dirigentes, dos tais colaboradores com as responsabilidades de que falámos. E pretendemos então construir um catálogo de formação com essas pessoas. Mas quem está a falar desses dirigentes também está a falar de um conjunto de entidades parceiras, de entidades de partes envolvidas neste processo. Estamos a falar também das autarquias, naturalmente, dos estabelecimentos de ensino superior, de um conjunto de outras organizações que com importância e com uma ligação muito forte àquilo que é o associativismo. E nessa perspectiva, aquilo que pretendemos é ir construindo este catálogo à medida que nos vão sendo sinalizadas essas necessidades, esses interesses. Coisa que vai acontecer no contacto que nós pretendemos estabelecer com todas estas partes interessadas. Desde logo convosco, que estão desse lado e que com certeza têm expectativas e vontade de desenvolver um conjunto, ou sentem essas necessidades de desenvolver um conjunto de competências, de adquirir um conjunto de conhecimentos em áreas que vocês consideram que são vitais e são áreas de maior necessidade, eventualmente.
E nesse contacto que nós vamos estabelecer, quer seja através de uma avaliação constante que fazemos nas nossas ações de formação, quer seja através deste site ou de outros modos, nós temos o e-mail, através destes diferentes meios de comunicação que temos convosco, e com todas as partes interessadas, de irmos recolhendo essa informação e depois, no fundo, ir construindo estes módulos de formação, este catálogo de formação, muito à medida. Dizer também que em relação ao catálogo, e neste momento nós temos produzidos 12 módulos de formação, estão em fase final e em fase de maquetagem, já foram, no fundo, construídos, e agora falta nós editarmos aquilo que são os recursos que depois apoiam esta formação, cerca de 15 módulos de formação também, e adjudicados, digamos, já em contacto adjudicados a autores, mais um conjunto de 15 módulos de formação. Por isso, este catálogo, que se pretende seja um organismo de vivo, vai crescendo, alguns já identificados, e depois em função daquilo que são os assuntos e os temas que vão sendo e que nós percebemos que são mais emergentes. É assim que pretendemos dar corpo ao nosso catálogo de formação e responder àquilo que são as expectativas e as necessidades de um contexto que conhecemos, naturalmente, mas que nada melhor do que aqueles que o vivem diariamente para nos dizer quais é que são essas necessidades. Dizer também que em relação à formação e como é que tudo isto está organizado. Nós falarmos da formação, falarmos destes módulos de formação, é dar-vos conta de que são módulos de formação chave na mão. Estão construídos e foram construídos e idealizados este método a pensar naquilo que são as características dos dirigentes, aquilo que são as suas, e quando eu falo de características, inclusivamente, não tem a ver só com as disponibilidades, que são muito importantes, e nós sabemos que o tempo é precioso, e normalmente estamos a falar de dirigentes desportivos voluntários que se dedicam a estas causas, ou a esta causa, fora do seu horário de trabalho, por isso a disponibilidade não é grande, mas também perceber quais é que são as melhores dinâmicas em termos pedagógicos que podem, no fundo, ajudar à aquisição desses conhecimentos. Estamos a falar então de sessões de formação dedicadas ou quase que monotemáticas, dedicadas a um tema, que duram, ou que têm uma duração de 2 horas e que assentam em metodologias muito práticas, pedagógicas, muito participativas, aproveitando também a experiência daqueles dos próprios participantes, dos formandos, e em grupos relativamente pequenos. Nós, como digo, estamos a falar de ações de formação de 2 horas com um máximo de 30 pessoas para que possamos fazer estas formações mais práticas e com isso também, no final, termos um melhor sucesso do ponto de vista pedagógico. Estas ações de formação, como quando eu falei inicialmente de monotemáticas, é que para esmiuçar, digamos assim, cada um destes temas, não podemos diversificá-los demasiado, e como vocês podem ter aqui alguns exemplos do crowdfunding, do Erasmus Desporto, que tem, bem como fontes de financiamento do clube, orçamento do clube, são propostas em que nós, naquelas 2 horas, vamos trabalhar esta temática, com a certeza de que no final destas sessões de formação, as pessoas estão habilitadas para levar para o seu clube, no fundo, esses conhecimentos, essas competências, e poderem ser estas ações de alguma forma transformadoras, de criar aqui alguma mudança de paradigma em termos daquilo que é a forma de fazer em cada uma destas áreas. Por isso, entrando, obviamente, aqui neste exemplo do crowdfunding, depois, nesta sessão de formação e através do portal, obviamente as pessoas vão ter acesso a todos os recursos, necessários, ou recursos pedagógicos e documentos que ajudarão depois a refrescar até aqueles que são os conhecimentos e as tais competências adquiridas. Quem é que organiza, e esta é sempre uma pergunta que se coloca, quem é que organiza estas ações de formação? É aqui que este programa pretende também ele ser diferente, porque qualquer entidade pode promover e organizar estas ações de formação. Desde logo os clubes
podem, para dentro de si, ou em conjunto, um conjunto de clubes, não é? Organizarem uma sessão de formação e desenvolverem esta formação para os seus quadros. Mas também as câmaras municipais, as próprias federações podem promovê-las, as associações distritais, os municípios, e quem fala dos municípios, e dentro dos municípios, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, no fundo, todas aquelas que são as organizações que fazem parte deste sistema desportivo e que podem promover e organizar estas ações de formação de uma forma muito simples, candidatando-se através deste portal à organização dessas sessões de formação. Aquilo que é disponibilizado e que o programa disponibiliza, no fundo, é a tal ação de formação, o tal módulo de formação chave na mão, com um conjunto de recursos já perfeitamente tipificados, quer na ótica do formante, quer na ótica do formador, os ditos diapositivos, os manuais, todos um conjunto de exercícios que se vão fazer durante estas sessões de formação, como disse, ações de formação muito práticas, e todo esse material, no fundo, é fornecido, garantindo assim também uma consistência do ponto de vista formativo nas diferentes ações que vão sendo realizadas sobre as mesmas matérias, e recorrendo a formadores, eles mesmos especializados e conhecedores das matérias que estão a ministrar. Por isso, a responsabilidade, no fundo, é da organização destas sessões de formação, é de quem se candidatar à sua organização, sendo que, e perguntam, e os custos associados a isso, e o formador, são, particularmente o formador, mas todos os custos de outra ordem, nós estamos a falar, obviamente, de sessões de formação, de grupos relativamente restritos, em sala de aula, por isso, diria, fáceis, locais que são fáceis de encontrar, fáceis de identificar e inclusivamente e as próprias organizações, elas próprias têm no fundo instalações que podem responder a esse grau de exigência, não é? Para que essas ações possam acontecer, e depois têm, no fundo, a responsabilidade com o formador. Pronto, essa será uma responsabilidade das entidades que organizam estas ações de formação. Para que esta ação de formação aconteça, tem que ser ministrada por um formador clube top, um formador habilitado para poder ministrar esta ação de formação, e para isso temos a tal bolsa de formadores. Cá temos aqui já alguns formadores clube top, nós já tivemos umas experiências ainda da organização destes módulos de formação, experiências essas organizadas diretamente por nós, até para testarmos um pouco o modelo que agora estamos a mostrar, e temos aqui já um conjunto de formadores e vamos olhando aqui para o Alfredo Silva, pronto, em que temos aqui, no fundo, aquilo que são os módulos por ele ministrados, para qual ele está certificado, no fundo, para poder ministrar, para poder lecionar estes módulos, e é aqui que nós vamos conhecer os nossos formadores. E é com base nesta escolha, uma bolsa que nós pretendemos, ainda muito restrita, mas que pretendemos que seja bastante alargada e distribuída geograficamente bem distribuída, digamos assim, situação que nós sabemos que vem, de alguma forma, diminuir não só os custos de contexto, por um lado, mas também o conhecimento das realidades locais. Obviamente que se tivermos um formador da nossa região, ele vai conhecer se calhar melhor os problemas da nossa região, vai conhecer melhor o tecido associativo da nossa região, sendo que a verdade é que não é muito dispar a nível nacional, mas vai conhecer um pouco melhor essa realidade e também os custos associados à sua contratação, à sua estadia, à sua deslocação, também diminuem, e isso é importante. Por isso, aqui vai haver um grande investimento no enriquecimento, digamos assim, desta bolsa de formadores, e para poder responder a este desafio. Perguntam quem são estes formadores e melhor dito, quem é que se pode ser um formador clube top? Pronto. À imagem do que acontece com as ações de formação, com os organizadores, nós também temos todas as pessoas com determinado conhecimento nas áreas, nas matérias, nos módulos em questão, com experiência, com formação, com
qualificação nestas áreas podem concorrer à Bolsa de Formadores e ficam logo disponíveis para poder ser convidados. Depois, obviamente, são as tais organizações a entrar em contacto com os diferentes formadores, que depois vão estabelecer, quer seja a relação que vai acontecer do ponto de vista contratual, vamos dizê-lo, bem como o dia e a hora e as disponibilidades para a organização destas ações de formação. Mas qualquer pessoa com este perfil pode-se candidatar à Bolsa de Formadores. Daqui está, e depois, através deste portal, aqui clicando na tal Bolsa, no cartão que nos leva para as candidaturas à Bolsa de Formadores, aqui estão identificados, porque é relativamente fácil a apresentação de candidaturas à Bolsa de Formadores, no fundo descritos quais é que são os passos que têm que ser cumpridos para que este registro e esta candidatura chegue a bom porto, digamos assim. A candidatura é essa que depois, apresentada, é validada por parte pela equipa do Clube Top. Mas, vejam, é muito fácil e qualquer pessoa, como eu digo, com o perfil definido, pode-se candidatar a esta Bolsa de Formadores e nós aqui também vamos fazer e promover muito esta Bolsa de Formadores no sentido de enriquecer e de podermos ter a tal bolsa preenchida e geograficamente bem distribuída, digamos. À medida que vão surgindo novos módulos, os formadores também eles próprios vão se candidatando à lecionação desses módulos. Por isso, este é um processo que está sempre em aberto e pode ser, como digo, um formador pode sempre ir acrescentando ao seu portfólio, digamos assim, um número cada vez maior de módulos de formação. Algo que me esqueci anteriormente, mas voltando um pouco atrás, é relativamente à organização da ação de formação e àquela que é a candidatura por parte das tais entidades que falamos, a organização de uma ação de formação. Pronto, e basicamente a lógica é a mesma. Nós temos aqui identificados quais é que são os passos, também é muito simples, não há exigências de maior para que uma entidade possa apresentar a sua candidatura, desde que tenha um formador escolhido, uma data definida, é lançar-se e através deste portal depois tudo acontece. Não queria alongar muito em relação à questão e ao funcionamento do portal. Ele vai, como vocês podem ver, e nós acreditamos que ele é bastante intuitivo, mas também teremos depois tutoriais que ajudarão, no fundo, a apresentação quer seja, desde logo aqui ao portal, mas das diferentes ações que podem ser desenvolvidas, podem ser realizadas neste portal, vão estar também elas devidamente explicadas para algumas dificuldades que possam existir. Dizer também que nós também estaremos sempre deste lado para responder às dúvidas que tenham, quer do ponto de vista mais conceptual do programa, quer seja daquilo que é os aspectos mais operativos e que tem a ver com a formação de candidaturas e a apresentação de candidaturas, neste caso da medida de formação, à Bolsa de Formadores e à organização de sessões de formação. Basicamente, e de uma forma muito genérica, e era isto que se pretendia, estamos disponíveis, logicamente, estamos disponíveis para responder às vossas questões, mas de uma forma, até porque, como digo, isto é um processo relativamente simples, mas estamos disponíveis para responder a alguma questão. Tentámos apresentar a medida de formação naquilo que são os seus aspectos fundamentais, dizer e falar, obviamente, daquilo também que é uma, se não as figuras mais importantes deste programa, que são os seus destinatários, que depois o calendário, depois, em função e à medida que vão sendo feitas candidaturas à realização destas ações de formação, o calendário das sessões de formação vai crescendo e as pessoas podem nos consultar. Neste momento não temos ainda
ações de formação agendadas, estamos a dar agora o primeiro passo, mas as pessoas podem consultar aqui de uma forma fácil as ações que estarão agendadas e também, à velocidade de um clique, fazer uma inscrição numa sessão de formação. Como disse, a medida, de alguma forma, está apresentada, o portal está aqui para ser consultado e nós estamos deste lado para responder, estaremos deste lado para responder às vossas questões. E eu, se calhar, passava já à parte das perguntas e, eventualmente, até respondendo a algumas das vossas questões, poder aprofundar um ou outro tema, se assim acharem conveniente. Deixem-me. Vamos consultar aqui. Bom, já tenho aqui, parece-me aqui algumas questões, deixem-me as considerações, para aceder a mais informação, ok. Sim, está aqui uma pergunta bastante interessante de um potencial formador Clube Top que, estando em Moçambique, pergunta-nos se pode pertencer a esta Bolsa de Formadores. Sim, e eu esqueci-me deste pormenor que é um por maior, que tem a ver com o facto destas ações de formação poderem ser elas feitas online, e esta nova, o facto de termos passado por este confinamento levou-nos a refletir sobre estas questões e aquilo que inicialmente nós estávamos a pensar que seriam só ações de formação presencial, as ações de formação do Clube Top seriam só presenciais, abrimos aqui esta possibilidade delas também se poderem realizar online, aproveitando algumas dessas valências, não é, que o online nos traz. É verdade que perdemos noutras, mas dizer que sim, estando em Moçambique e havendo uma entidade interessada em realizar uma ação de formação online, de poder recorrer a um formador que não se encontra presencialmente e poder fazê-lo a essa distância. Vamos aqui, muito bem, e a pergunta foi, eu não a identifiquei, da Amélia, e agradecemos a questão. Muito bem, outra questão que nos é apresentada pelo Humberto Cunha é se o registro no portal é feito individualmente ou é a associação, ou o clube, ou a entidade que o faz. E também agradecemos essa pergunta porque é bastante pertinente. O que vai acontecer em relação ao registro será sempre um registro individual. É um registro feito por uma pessoa, não por uma organização, mas feito por uma pessoa. Pessoa essa, qualquer utilizador, que para organizar uma ação de formação, não é o caso dos formandos, aí nós individualmente não precisamos ter nenhuma associação, nenhuma ligação, uma instituição para podermos participar nestas ações de formação, mas para as organizar, sim. Temos que representarmos uma instituição. Tem que haver essa associação a essa instituição e essa associação é comprovada no próprio registro. Quer dizer, quando nós formos fazer o registro no portal Clube Top e se pretendermos ser organizadores de uma ação de formação, vamos ter que ter essa ligação. E é solicitado um conjunto de documentos que comprovam que aquela pessoa, digamos que é mandatada pelo clube ou por uma qualquer organização para poder organizar ações de formação Clube Top. Voltando um pouco, e em relação aos formandos, não há necessidade de o fazer, bem como em relação aos formadores, não tem que haver essa ligação. E agradeço a pergunta, uma vez mais. Ok.
deixaram aqui também palavras agradáveis relativamente a esta iniciativa e ao programa Clube Top. Sim, temos uma grande expectativa em relação a este programa. Já estamos a trabalhar no mesmo há algum tempo e temos essa expectativa de podermos ajudar, de apoiar os clubes a serem melhores e a desenvolver um melhor trabalho. É para isso que estamos aqui e temos essa expectativa, essa vontade e uma vontade grande de trabalhar com todos, para que nos possamos conhecer melhor e até responder, no fundo, àquilo que são as necessidades emergentes de cada um. Ok. Vou tentar identificar. Os formadores que se candidatam passam por algum processo de certificação? A pergunta do Carlos Pombo. Passam, vamos lá, não de certificação. Aquilo que nós vamos fazer é uma avaliação, uma análise curricular que resulta daquilo que é a candidatura que cada formador, cada interessado em ser formador fará, nós percebermos se cumprem ou não cumprem o perfil que está definido. Vocês também encontram no portal o regulamento da própria medida, com indicação de tudo aquilo que eu vos acabei de dizer, e também com aquilo que é a identificação deste perfil para poder ser um formador de Clube Top. Como digo, nós vamos fazer essa análise curricular e depois, obviamente, também vamos, e essa também é a nossa intenção, e em função daquilo que são as avaliações que vão acontecendo em cada uma das ações, porque todas as ações vão ser avaliadas na ótica dos diferentes atores desta medida, que sejam os organizadores, os formandos, os formadores, de nós conseguirmos até construir, quem sabe, aqui um ranking em relação aos formadores, mas mais do que isso, garantir que do outro lado há uma satisfação relativamente ao trabalho que está a ser desenvolvido neste âmbito, no âmbito desta medida. Mas sim, não obrigam a uma certificação particular. Podemos ser, em relação ainda aos formadores, podem ser formadores de mais do que um módulo. Aliás, e como nós sabemos, e se estivermos a falar nestas áreas da gestão, e se nós tivermos, para além, obviamente, a experiência, mas competências nesta área da gestão, de uma forma alargada, podemos, e se nos sentirmos capazes de o fazer, de ministrar e de estarmos à vontade para desenvolver aquelas temáticas que são abordadas em cada um dos temas, em cada um dos modos, obviamente que podemos ser em muitos modos, com certeza. Por isso não há nenhum limite e à medida que o próprio catálogo for crescendo, não é como eu vos digo, pretendemos que ele seja um organismo vivo, sempre com o surgimento de novas temáticas, pronto, nós podemos ir concorrendo àquelas, ou candidatando-nos, melhor dito, àquelas que melhor se ajustam àquilo que é o nosso perfil. E perfil, inclusivamente, de interesse. Em relação às ações, se vão ficar online disponíveis para consulta, não é essa a intenção, não é essa a intenção. Em relação àqueles momentos de formação, não acontece o mesmo em relação aos webinars Clube Top, que nós temos vindo a organizar com bastante sucesso e que vamos continuar a fazê-los. Esses sim estarão disponíveis e nós vamos ter no próprio portal um espaço para eles. Mas em relação às ações de formação, aos módulos de formação, não, eles são mais restritos, são para aquele grupo de participantes e aquilo que acontece, vamos lá, dentro, em cada um dos módulos corresponde, ou diz respeito, vai dizer respeito exclusivamente àquele grupo. É isso que se pretende. Ok, já respondi também. Esta última questão foi do Frederico, agradeço. Muito obrigado, Humberto, pelas palavras agradáveis.
Ok. Pronto. Temos o Sérgio, coloca-nos também uma questão que nos parece pertinente, bastante pertinente, aliás, que tem a ver com essa vontade pelos dentro de um clube, que é um clube recente, que quer dotar os seus membros, a sua equipa, de maiores competências e pretende organizar diferentes eventos, no fundo, entenda-se, diferentes modos. E pergunta se podem ser online. Sim, podem ser online, é a entidade que escolhe, é a entidade organizadora que escolhe se pretende que a sessão de formação aconteça online ou presencialmente, por isso é uma escolha da entidade, e depois pergunta relativamente aos custos associados. Como disse, os custos associados, tratando-se de uma ação online, são exclusivamente, diria, com o formador, e que são acordados diretamente com esse formador, apesar de ser apresentado um valor de referência, como está no regulamento, mas não há nada que o limite. Não, neste momento não há nada que o limite. Por isso, a relação, o acordo é estabelecido com o próprio formador. Está bem? Espero ter respondido à questão de forma cabal. Perguntam se as ações de formação vão ser maioritariamente presenciais. Pois, como disse anteriormente, essa é uma escolha de quem as organiza. Depois, como digo, há méritos relativamente à organização de ações de formação à distância, online, como em relação à formação presencial. Todos nós conhecemos, não é, aquilo que são as mais-valias de uns e as mais-valias de outros, mas serão as entidades organizadoras que vão determinar qual é que vai ser esse regime, se é um regime presencial ou à distância. Uma outra pergunta. Ok. Relativamente ao número mínimo para a realização da sessão de formação. Sim, nós está-se a estabelecer um número mínimo de 10 elementos e um número máximo de 30 elementos. Pronto, dizem as boas práticas que grupos mais pequenos do que 10 a formação não é tão profícua, digamos assim, bem como, pelo menos dentro deste modelo deste modelo de formação muito participativo, pretendemos que o grupo tenha também um número mínimo, e este número mínimo garante essa qualidade à partida, bem como grupos demasiadamente grandes, que depois dificultam, no fundo, as tais dinâmicas que se pretendem estabelecer, aquelas dinâmicas de metodologias didáticas mais ativas, e nessa perspectiva estabelecemos esses limites inferiores e superiores. Não sei se haverá mais questões. Nós também estamos-nos a aproximar do final do nosso evento. Dizer que poderão sempre colocar questões e colocar-nos questões, quer através do nosso e-mail, quer através de contacto telefónico. Nós estamos cá, como digo, para responder às questões. Temos aqui mais umas e quais são os temas disponíveis para organizar uma ação de formação, os 7 mencionados. Pronto, eu aí, deixem-me que vos diga, eu poderia mencioná-los, mas gostaria que vocês pudessem navegar no próprio catálogo de formação hoje, e como eu digo, nós vamos ter novidades muito em breve, de poderem ir e inclusivamente depois de se registarem, dizer também que estão disponíveis os recursos do formando para qualquer pessoa, porque também é esse o nosso propósito, é difundir conhecimento do Clube Top, por isso tudo o que tem a ver com os recursos. Francisco, ficámos sem som. Muito obrigado, não sei o que é que aconteceu. Pronto, eu não sei onde é que fiquei, mas estava a dizer que, então eu volto um bocadinho atrás, dizer que, e respondendo à questão em concreto, que tem a ver com quais é que são os tais
temas mencionados. Pronto, o desafio é esse, é que consultem aquele que é o catálogo, aquilo que está disponível hoje no catálogo, dar nota de que esse catálogo vai crescendo e vamos ter novidades, e todas estas novidades vão sendo comunicadas. Sempre que houver o catálogo forem crescendo, os módulos forem sendo introduzidos novos módulos, vamos dar nota disso. E em relação a esta questão, pronto, era no fundo isto que vos queria deixar. Imediato, vamos lá, o ato de organização, de candidatura à organização de uma ação de formação, percebam, ela não carece de qualquer intervenção da nossa parte. Nós temos a Bolsa de Formadores e os temas, e os módulos, não é? Há vontade, há uma candidatura, essa candidatura, desde que haja um acordo com o formador, ela acontece, esse match, no fundo, entre a vontade de querer organizar uma ação de formação e um formador disponível. A partir do momento que isso acontece, essa sessão é divulgada através do portal Clubtop. E a partir daí as pessoas podem, também através deste portal, se inscreverem nas sessões de formação. É tão simples quanto isto, sem que haja intervenção da nossa parte. A nossa intervenção vai ser na validação dos formadores, não na questão da organização das ações de formação. Como digo, estão lá os módulos, há o interesse, há o formador, para nós isto é garante de qualidade. E de que tudo vai correr bem, e depois, obviamente, também ao fim vamos avaliar, mas pretendemos que este processo seja um processo muito facilitado. Por isso, como digo, vocês podem se candidatar ao que quiserem. Haja disponibilidade e interesse da vossa parte e disponibilidade do formador, tudo pode acontecer sem percalços maiores e sem dificuldade nenhuma. As formações, as candidaturas estão abertas. Neste momento, pergunta quando é que são as próximas candidaturas? É quando as entidades assim o quiserem. Quer dizer, de hoje vocês podem entrar no portal, registarem-se, vão ter, obviamente, que esperar através do registro, da validação desse registro. Estando esse registro validado, podem se candidatar à organização de uma ação de formação, contactar um formador que está na Bolsa de Formadores e acordarem a tal data e a tal hora, bem como a relação contratual, digamos assim, e podem organizar a sessão de formação seguida. Bem? Qual é o valor de referência que está no planeta? Sugiro que o consultem, não tenho presente, sinceramente. Não tenho presente. Não há grau académico mínimo para ser formador. Dependendo daquilo dependendo dos temas que nós estamos a falar, como eu digo, podem ser tão diversos, por isso teremos que olhar para o tema em concreto e perceber se a pessoa tem o perfil para poder ser formador desse tema. Sim, sempre, a partir do momento que nós temos, a partir do momento que estejam preparados mais módulos, ou seja, introduzidos mais módulos no catálogo, eles serão divulgados. E eu estou a correr, como digo, estamos a questão, se os 7 mencionados não estão bloqueados, podem ser já organizados. Bem? Como digo, a partir deste momento, após certificação, validação, a partir do momento que estão registados, podem se candidatar à organização de ações de formação, de módulos, podem se candidatar à Bolsa de Formadores. Em relação a essa, carecem de uma validação nossa, em relação à organização, não, e nós vamos ser bastante diligentes a fazer essa certificação. Bom, a validação, melhor dito. Pronto, eu acho que, grosso modo, já respondemos a grande parte das questões que nos foram colocadas. Eu queria aproveitar este momento para deixar 2 ou 3 palavras. Primeiro que tudo, obviamente,
dizer e agradecer a toda a equipa que nos ajudou a realizar este webinar, e em nome da equipa do Clube Top, mais uma vez, demonstrar a nossa disponibilidade para continuar a responder às vossas questões, e assim elas existam, nós estaremos cá para as responder, de nos ajudarem e solicitar a todos que nos ajudem a construir um melhor programa. Nós estamos perfeitamente convencidos que este programa ele é tão mais válido quanto maior participação tiver pelas partes interessadas. Tentei, de uma forma também muito sucinta, dar-vos conta daquilo que eram, de quem são estas entidades e estas pessoas que podem fazer aqui alguma diferença. E lançar, no fundo, esta convocatória para fazerem parte para se juntarem ao Clube Top e fazerem parte desta equipa que acreditamos vai ter aqui, e é quase uma lógica de convocatória, de vos convocar a pertencerem a esta equipa, porque acreditamos que vai ser uma equipa de sucesso. Convosco terá ainda mais sucesso, não tenho dúvidas. E era isto. Era esta a mensagem que vos queríamos deixar hoje. Muito obrigado e até sempre. Até já. Obrigada, Francisco. E damos então por encerrado este webinar. Agradecemos a participação de todos e todas que nos acompanharam online. Fiquem atentos às iniciativas do Clube Top e do Instituto Português do Desporto e Juventude. Muito obrigada. Tenham uma boa noite. Podes ver o sol, mas se não o sentires, nunca saberás que é energia. Podes proteger-te do vento, mas se não deixares que te leve, nunca saberás que é liberdade. Podes fugir da chuva, mas se não te molhares, nunca saberás que é motivação. Podes contar as estrelas, mas se não as seguires, nunca saberás que são oportunidades. You tried to hold me down, so I became a soldier, built up all these walls, and now I'm climbing over those nasty beats are tempting me. Oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, but doesn't make me foolish. Told me I was wrong, passion made you ruthless, manipulate. It's just too late. Oh Lord, but I ain't going back no more. Fueling up the flames, gonna show you what I made of. Breaking every chain that you put on me. Thought I wouldn't change, but I grew on you. Cause I will never be what you wanted. This fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, tried to get this weight on my shoulders, upon my strength. I'm finally taking over. Não fiques na sombra, procura as respostas que precisas. Insiste naquilo que te faz feliz. Encontra formas de superar os obstáculos. Valoriza todas as possibilidades. Entende a realidade e transforma na tua realidade. Dá-lhe sentido. Partilha com convicção, com paixão. Descobre-te, completa-te, modifica-te, as vezes que forem necessárias. Alimenta a tua energia, encontra a motivação, dá uso à liberdade e agarra todas as oportunidades. It's keeping me alive.
Instituto Português do Desporto e Juventude. A tua escolha, a nossa missão.